conheça a hidrelétrica de Itaipu, que é a terceira maior hidrelétrica do mundo. Do centro de Foz do Iguaçu até este local de recepção são em torno de 12 quilômetros. É um amplo espaço para recepção aos visitantes, onde pode-se comprar os ingressos para a visita panorâmica, que é somente a parte externa da barragem, também a Itaipu Especial, que inclui também a parte interna, o refúgio biológico e a Itaipu Iluminada no período da noite. Embora você possa comprar seu ingresso no local, é recomendável comprar anteriormente pela internet para assegurar seu horário de visita. Estamos em Itaipu. É a usina hidrelétrica binacional, que pertence ao Brasil e ao Paraguai. Ela está localizada no Paraná, na fronteira. Ela foi construída pelos dois países, foram 16 anos de construção, de 75 a 91. O nome Itaipu foi tirado de uma ilha que existia perto do local de construção. E durante a construção, toda essa área aqui que nós podemos ver de rocha foram detonadas, para que o rio fosse desviado e passasse somente por aqui, para que a construção da usina fosse feita. A altura da barragem de concreto também é gigante, pois são 196 metros de altura, o que equivale a um edifício de 65 andares. E o seu comprimento total é de 7,2 quilômetros de extensão. Esta usina é responsável por gerar cerca de 17% da energia elétrica consumida no Brasil e no Paraguai. E para manter em funcionamento, ela possui mais de 3 mil empregados no seu quadro. E o que acontece aqui é que os funcionários são divididos mais ou menos 50% para cada país. Funcionários brasileiros e funcionários paraguaios. É sempre dividido ao meio, tanto na diretoria, um diretor brasileiro, um diretor paraguaio, quanto no número de funcionários que aqui atuam. No fechamento das comportas e devido às chuvas fortes da época, na área de contribuição do Rio Paraná, fez com que levou-se apenas 14 dias para encher o reservatório. E aqui nós estamos diante do 7º maior lago do Brasil, na usina de Itaipu. A Itaipu Binacional está localizada no Rio Paraná e pertence igualmente ao Brasil e ao Paraguai. E é a usina que mais gerou energia até hoje. Com suas 20 unidades geradoras, fornece cerca de 78% da energia consumida no Paraguai e 7% no Brasil. Estes tubos brancos ao longo da barragem são os pistões hidráulicos que liberam a água para cada uma das turbinas. No pico da construção da barragem, Itaipu mobilizou diretamente cerca de 40 mil trabalhadores no canteiro de obras e escritórios de apoio no Brasil e no Paraguai. Este é um dos maiores vertedouros do mundo, com capacidade para escoar 40 vezes a vazão média das cataratas do Iguaçu ou 2,5 vezes a vazão do Rio Negro no Amazonas. Portanto, no seu projeto foi dimensionado para uma enchente máxima de 72 mil metros cúbicos por segundo.
volume de água que passa através de 2 destas tubulações equivale à água que cai nas cataratas do Rio Iguaçu. Lembrando que aqui em Itaipu estamos no Rio Paraná. Nós estamos aqui diante de um conduto forçado, que é este tubo gigante aqui, e tem 700 mil litros de água por segundo que passam aqui, levando a água do reservatório para a turbina. O interessante aqui, o que a gente ouviu nas explicações, é que na construção, a cada 55 minutos, lançava-se concreto suficiente para a construção de um prédio de 22 andares, e isso em 24 horas. A construção da Itaipu consumiu mais de 12 milhões de metros cúbicos de concreto, volume suficiente para construir 210 estádios de futebol como o Maracanã, enquanto o aço utilizado permitiria a construção de 380 torres Eiffel, dimensões que transformaram a usina em referência nos estudos de concreto e na segurança de barragens. Na sequência, seguimos para visitar o local da sala de controle. Eu vou apresentar para vocês a sala de comando de Itaipu. Aqui é feita a supervisão e controle de todos os equipamentos e sistemas, o que facilita a tomada de decisões para manter o processo de geração e transmissão de energia, como também o controle do reservatório. Como podemos ver no painel de controle, temos a divisão das turbinas do Brasil à esquerda e do Paraguai à direita, onde os círculos em vermelho indicam as turbinas que, no momento, estão em funcionamento e gerando energia. E aqui eu estou com um pé no Paraguai e outro pé no Brasil. Nesta animação, temos uma noção como ocorre a passagem da água pela turbina, que devido à queda da água pela tubulação e uma altura de 120 metros, força o conjunto da turbina com o gerador girarem, ou seja, a energia hidráulica é transformada em energia mecânica quando a água passa pela turbina, fazendo com que esta gire. Como o gerador está acoplado à turbina, a energia mecânica é transformada em energia elétrica. Nesta maquete, temos um corte da barragem, onde podemos ver os diversos compartimentos para o funcionamento do complexo. Com um total de 103 milhões de megawatts, a usina superou o recorde de 98,8 milhões de megawatts estabelecido pela chinesa Três Gargantas em 2014 e recuperou o primeiro lugar mundial em produção anual de energia limpa e renovável. Nestas 20 unidades geradoras, cada uma tem capacidade de 700 megawatts, potência suficiente para abastecer uma cidade com 1,5 milhão de habitantes, e juntas somam 14 mil megawatts. Então, este salão tem 1 quilômetro de extensão. Isto aqui que nós estamos vendo em vermelho são as tampas dos geradores. Elas são fragmentadas, que é para poder facilitar a manutenção. O primeiro giro mecânico de uma turbina ocorreu em dezembro de 1983,
seguindo a instalação das outras 17 unidades geradoras até 1990. Essa quantidade de energia daria para iluminar o mundo por 43 dias, o que dificilmente será superado nas próximas décadas por qualquer outra hidrelétrica. Este aqui é o eixo que liga a turbina ao gerador. Então aqui ao fundo nós temos as comportas, que só são abertas em caso de enchentes, que aí precisa diminuir o nível, né, da água, do nível de água, para poder manter a segurança da barragem. Curtiu essa viagem com a gente? Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho, para não perder os próximos destinos. Tem muita aventura, paisagem linda e dica boa vindo por aí. E obrigada por embarcar nessa jornada conosco.